Vamos adorar o Senhor com o cântico Tu És Fiel, até em meio a esse momento difícil que estamos passando, né? Ele tem sido fiel para conosco, né? E tem nos permitido em acordar com o fôlego da vida, né? Então nós somos gratos ao Senhor por isso. Vamos adorar junto comigo. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre será. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem nos te adorar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Boa noite, irmãos. Cá estamos mais uma vez para nós refletirmos na sua palavra e também temos um tempo de oração. Tenho certeza que, assim como eu, os irmãos estão na expectativa, talvez até um pouco ansiosos por causa desse tempo que nós estamos passando. E eu queria desafiar você a olhar de uma outra maneira para esse momento. A gente tem vivido de fato dias difíceis, mas a mão de Deus ela tem sido constante em nossa vida. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lamentações. E eu não sei se na sua leitura bíblica, na sua leitura anual ou na sua leitura diária, devocional, você passou pelo livro de Lamentações. O texto que nós vamos ler, ele é um texto conhecido, né, citado pela maioria de nós, e se encontra no capítulo 3, versículos 22 e 23 de Lamentações.
O livro de Lamentações ele é um livro anônimo, embora a tradição diga que Jeremias é o seu autor, né? Mas ele é a princípio anônimo. E por que Lamentos? Não é? Por que esse título? Na Bíblia hebraica ele traz esse título e a expressão ó, diante das coisas que estavam acontecendo, um ó de surpresa, de serem surpreendidos. E então, na Vulgata Latina, ele recebe o título então de Lamentações de Jeremias, e na Septuaginta o título de Lamentações. O povo de Israel estava triste, amargurado, por conta de que no ano 586, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele havia sitiado a cidade, tomado a cidade, devastado toda a cidade, levado cativo para a Babilônia os seus moradores, inclusive destruído o templo na cidade santa de Jerusalém. E então o povo escreve poesias, e essas poesias então foram registradas de maneira particular. O livro de Lamentações ele foi escrito em forma de acróstico, né? Eles são 5 capítulos e cada um deles é independente, seguindo um acróstico. E os versículos 22 e 23 nos dizem assim: graça ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã e grande é a sua fidelidade. No contexto em que nós lemos, né, o contexto em que essa passagem foi composta e inspirada por Deus, como eu disse, o povo estava cativo na Babilônia. Jerusalém havia sido sitiada pelo rei Nabucodonosor, e eles entendiam de que o profeta Jeremias havia anunciado que por causa do pecado deles, eles iriam sofrer consequências. Eles sofreriam a consequência de terem dado as costas para Deus. Mas enquanto eles compreendem e entendem que era um ato de disciplina de Deus, não era o rei Nabucodonosor, mas sim o próprio Deus que os estava disciplinando, eles entendem também de que o próprio Deus, o mesmo Deus que disciplina, que castiga o povo, é o Deus também que tem misericórdia e cuida do seu povo. Por isso ele diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as tuas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Se houve um tempo de cativeiro por causa da desobediência, havia também na intenção de Jeremias, entendendo que ele seja o autor desses lamentos, de que também seria o próprio Deus que iria redimir o povo, caso houvesse arrependimento. Então, o Deus que disciplina, o Deus que pune, é aquele Deus que cuida, que provê e que restitui o povo à sua comunhão. Então, quando nós, no nosso caso hoje, estamos vivendo de pandemia, de quarentena, presos em casa, pessoas perdendo trabalho, perdendo seu sustento, o nosso caso não é um caso de disciplina de Deus, pelo menos nós não entendemos assim, né? Pelo menos analisando essa passagem, a gente não pode associar o texto com o momento que estamos vivendo. A relação com o texto é de que nesse momento difícil de angústia em que nós estamos vivendo, nós temos que ter o olhar do profeta Jeremias, entender de que Deus tem cuidado de nós, Deus tem sido fiel, e o texto diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Ou seja,
esse texto ele nos faz lembrar quem nós éramos, e a nossa natureza pecaminosa. Nós, de fato, merecíamos não estarmos em quarentena e não somente sermos contaminados com o vírus mortal, mas merecíamos ser consumidos pela ira de Deus por causa do nosso pecado. Mas por causa do seu grande amor, e esse amor foi manifesto na cruz do Calvário mediante Jesus Cristo, por causa desse grande amor nós não somos consumidos. É o Senhor que nos preserva, é o Senhor que cuida de nós. Ele diz, as suas misericórdias, elas são inesgotáveis. Então, no caso, a igreja do Senhor, ela desfruta da comunhão com Cristo e diariamente, apesar dos apesares, apesar das circunstâncias serem não muito favoráveis, as misericórdias do Senhor são reais. E se passa pela sua cabeça questionar por que o povo de Deus, por que estamos passando por isso, né? O texto lhe deixa claro de que nós estamos desfrutando nesse tempo da misericórdia de Deus, né? O nosso olhar tem que ser um olhar com gratidão, porque desfrutamos da vida eterna em Cristo e ainda em tempos difíceis Ele não tira a sua boa mão de nós. Contamos com as suas misericórdias. O versículo 23 diz que elas renovam-se a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Jeremias desperta no povo a necessidade de arrependimento para que Deus age ao seu favor. Nós hoje, nesse tempo de pouco recurso, de limitações, de inquietação, de preocupações, de ansiedade, talvez o Senhor nos chama a olhar para esse texto e olhar para o seu caráter. Ele não é somente o Deus que ama, Ele não é somente o Deus que nos salvou da escravidão do pecado, mas Ele é o Deus que provê a cada dia e, sobretudo, a sua misericórdia, apesar de quem nós somos. Então não deve haver no meu coração e no seu coração murmuração, nós temos que vigiar quanto a isso. Não deve haver ansiedade, preocupação com o dia de amanhã, porque Ele tem cuidado de nós. Então vejam, as misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã. Então quando eu e você acordamos hoje, Deus estava reproduzindo na nossa vida, liberando a nossa vida a sua misericórdia. Ou seja, Deus estava deixando claro de que, apesar de quem nós somos, como criatura e como pessoas que merecíamos a morte, Ele não somente nos poupou, mas Ele tem cuidado de nós. E Ele está agindo por nós nesse tempo. Então, o grande desafio para que você, nesse dia, no culto de oração, a gente ore ao Senhor, não somente pedindo o término da pandemia, que é legítimo esse pedido, não somente orando por provisão, isso é correto também, mas orando a Deus com gratidão. Nós orarmos a Deus e agradecendo pela sua provisão, pelo seu cuidado. Ainda que haja limitação e escassez de algumas coisas, o Senhor tem derramado sobre nós a sua misericórdia, porque grande é o seu amor para conosco. E vocês ouviram e talvez cantaram juntos a música Tu és fiel, Senhor. A história desse hino nos conta de que o seu autor, Thomas Abadiah Chisholm, ele teve uma vida muito difícil, particularmente com relação à sua saúde, e ele é um norte-americano, e a sua saúde muito debilitada, e ele então teve momentos da sua vida que ele ficava acamado, né, por muito tempo, muito debilitado, e quando ele conseguia trabalhar, ele tinha que, com muito esforço, fazer horas extras para conseguir o seu sustento, e sempre uma vida muito difícil, muita luta, particularmente com relação à sua saúde. E aos 27 anos, então, Thomas, ele conhece a Cristo. Ele encontra nas Escrituras
um consolo muito grande sobre a boa mão de Deus sobre ele. E ele reconhece então que Deus havia sido fiel, Deus havia sido generoso ao longo da sua vida. Embora doente, Deus nunca lhe deixou faltar nada. E houve um tempo ele foi morar na cidade de Nova Jersey como agente do governo, e ele ainda assim ele publicou 1.200 poemas. E um desses poemas ele escreveu para um de seus amigos, William Rooney, que era ligado ao Instituto Moody, que é um instituto cristão. E seu amigo, então, William, achou um dos seus poemas tão bonitos que ele, como músico que era, ele decidiu, então, colocar uma música naquela letra que ele havia lido. E então, compôs, então, o hino Tu És Fiel, Senhor. As palavras de Thomas, que no final da sua vida, ele olha com gratidão. Ele faleceu com 94 anos, em 1960, e ele faz uma declaração de gratidão ao Senhor por saber que ao longo da sua vida ele não teve muitas coisas, sobretudo saúde, mas ele chegava aos 94 anos de idade com limitações, mas Deus sempre se mostrou fiel a ele. Então aqueles poemas que se tornou uma música foram fruto de uma vida grata a Deus. Thomas entendeu então de que, embora a sua saúde fosse frágil, Deus não somente compensou isso, mas Deus agiu com graciosidade na sua vida. Então essa palavra, graças ao grande amor do Senhor, é que nós somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Thomas Abagaia, então, ele reconhece a fidelidade de Deus na sua vida até os seus 94 anos, apesar da sua saúde frágil. Então eu queria convidar você a pensar exatamente sobre o que traz louvor a Deus no seu coração. O que tem trazido gratidão ao Senhor. Talvez as suas expectativas elas sejam tão grandes, de que você se esqueça de que você só não foi consumido porque Deus é misericordioso, porque o seu amor ele é grande, e que apesar das dificuldades, grande é a sua fidelidade. Temos experimentado essa fidelidade de Deus. Então eu quero convidar você, talvez, pelo menos hoje, você não pedir nada a Deus, mas você reunir-se com a sua família e agradecer. Senhor, obrigado, porque eu acordei hoje, e isso já é uma prova da tua misericórdia, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Agradecer não somente pela vida, mas por você poder enxergar, por você poder estar com a sua família, você ter seus entes queridos, esposa, filhos, junto de você. Isso é um privilégio de Deus, é misericórdia de Deus. Quantas pessoas não contam mais hoje com a presença do pai, da mãe, de irmãos, de irmãs? Então você é um privilegiado em ter essas pessoas por perto. Você é um privilegiado se você até mesmo não tem mais pai, mãe ou irmãos. Você é privilegiado porque o Senhor te chamou para fazer parte da sua família, que é a igreja. Agradeça a Deus por isso. Olhemos para o exemplo desse homem chamado Thomas. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Que a gente possa adorar ao Senhor e pedir a Deus: Senhor, dá-me um coração grato em qualquer situação, em qualquer circunstância. Que nesse dia a gente possa olhar com gratidão para a nossa vida, ver aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está nos poupando, olhar à nossa volta e ver irmãos que possivelmente estão passando por situações mais difíceis. Hoje eu conversei com o pastor John Morales, a situação na Venezuela que era horrível, e agora nós não temos nem mais um adjetivo para tratar. Então,
O Emanuel vai trazer notícias de próximos avisos para a igreja, mas a situação é deplorável, né? Se anteriormente eles conseguiam comprar um frango com um salário mínimo, hoje você compra uma cartela, você não compra uma cartela, para você comprar uma cartela de ovo na Venezuela, você precisa de 2 salários mínimos. Então o dólar subiu 25 mil soberanos. Fronteira com o Brasil fechada. Aquelas pessoas estão isoladas, há pessoas saqueando os mercados, não há combustível para a população, somente policiais, pessoas ligadas ao governo, elas estão tendo direito à gasolina. Há mais de 1 mês e meio, um cidadão comum não consegue abastecer o seu carro. Então, irmãos próximos a nós também na luta, sofrendo por entes queridos, desemprego, algumas pessoas próximas a nós que frequentam a igreja. Então nós temos que olhar para esse texto, olhar para o momento que Israel estava vivendo, né, no cativeiro, como escravos, cidade destruída, templo destruído, aquilo que eles consideravam inabaláveis foi destruído, que foi a cidade e o templo, e agora eles só tinham o Senhor. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja produzindo na minha vida e na sua. Nós não temos praticamente o direito de ir e vir. Nós não temos o direito de comer aquilo que gostaríamos. Nós temos que economizar nesse tempo. Não é? E talvez nessa ideia de falta de liberdade, o Senhor esteja nos mostrando: vocês têm a mim. Vocês têm a mim. Né? Então que a gente possa se alegrar no Senhor, e na beleza da sua santidade, né? E reconhecer com gratidão que grande é o amor do Senhor por nós, e por isso não somos consumidos. E as misericórdias do Senhor, que são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E o autor, então, ele cita por 2 vezes: grande é o amor de Deus, grande é a sua fidelidade. O autor, então, destaca, em meio a momentos difíceis, o caráter de Deus. Grande é o seu amor e a tua fidelidade. Esse amor que é fiel, grandemente amoroso e fiel. Cuida de nós. Ele vai continuar cuidando da sua igreja. Que o Senhor nos abençoe.